Estamos de volta com o programa hoje com a vereadora Soninha, do Cidadania, e com o mundano da ONG Pimp My Carroça. Agora a gente vai continuar o nosso bate-papo. Nós já falamos bastante sobre os abismos sociais e agora eu quero saber de vocês que movimentos podem ser feitos para que essa atividade e os profissionais da reciclagem saiam da invisibilidade para se tornarem agentes da sustentabilidade, que eles já são, porém com mais respeito e renda. Perfeito. Bom, é importante dizer, como a gente está falando aí de uma pandemia e aonde a gente encosta a boca numa garrafa, querendo os nossos embalagens e resíduos são um ponto muito forte de uma possível alastramento aí do vírus, coronavírus. Então, a gente teve que tomar uma medida, enquanto Pimp My Carroça e aplicativo Cataqui, de suspender também, não estimular a reciclagem, visto que a gente não consegue aí garantir EPIs de segurança para todos, colocando aí a saúde e a vida em primeiro lugar. Então, como eles estão sem renda, a gente está buscando alternativas, aí criamos uma campanha renda mínima, estamos dando alimentos, cestas básicas, fazendo uma grande mobilização. Mas a gente sabe que isso é insustentável há muito tempo, então o que a gente acredita é que o poder público tem que encarar, e acho que esse é um momento oportuno. As pessoas estão em casa, sujeitas a mudanças de hábitos, todo mundo está mudando um pouco o seu hábito. Então, é a hora de uma grande campanha de ensinar a separação, de dar valor aos resíduos, e utilizar, inclusive, ferramentas prontas e gratuitas para o poder público, como o aplicativo Cataqui, que é gratuito, que é o maior mapeamento de catadores do Brasil, que tem aí mais de 215 mil downloads, onde você pode entrar gratuitamente e encontrar o catador mais perto de você. Enfim, é uma ferramenta de uso público, que eu acho, ela pode ser uma alternativa para onde o caminhão da coleta seletiva não chegar. Então, o que eu sugiro é a prefeitura identificar soluções como a que o Cataqui apresenta, bem como outras soluções interessantes, porque a gente vai precisar, no momento de crise, encontrar recursos onde a gente não estava vendo. E é no lixo que estão esses recursos. É um mercado bilionário e que prefeituras, eu viajei, tive o privilégio de viajar o mundo inteiro, tratam o resíduo como ouro, né? E outra, já a pandemia está revelando que a própria indústria, inclusive, já nem consegue mais rodar a mesma quantidade de produtos, porque você pensar uma latinha de alumínio que tem uma reciclabilidade aí de 98% por conta dos catadores, não por conta do sucesso de uma programa do processo coleta seletiva ou de um programa de uma empresa, é por conta do desemprego, da desigualdade, do descaso com os resíduos. Então, pegando o exemplo da latinha, está faltando alumínio para reciclar e fazer embalagem. Então, acho que o mercado vai dar novo valor à importância dessa economia circular, que não é apenas importante para um momento de pandemia, mas porque a gente sabe, os recursos naturais estão cada vez mais escassos. A crise aí, essa pandemia, ela é terrível, muitas mortes, inclusive na população de rua está acontecendo, está subnotificada, mas a gente vai ter que encarar as mudanças climáticas que já fazem efeito, inclusive com morte, no passado, no presente e no futuro, sabe? A gente já passou por crise hídrica, a gente já passou por tantas coisas e reciclagem preserva recursos naturais, aumenta a renda dos mais vulneráveis e faz a economia circular. Eu desafio alguém a apresentar algo contra a fazer uma reciclagem inclusiva. Agora, eu quero dizer que o poder público tem um papel que desempenha historicamente com algumas cooperativas de catadores e catadoras habilitadas ou não, mas é importante dizer que a maior parte da reciclagem, não só em São Paulo, mas no país, é proveniente aí de um mercado informal, né? Então, eu acredito que esse é um momento oportuno, onde as pessoas estão mudando seus hábitos em casa, onde a gente está revendo muita coisa, onde essa desigualdade cresceu, para a gente fazer uma grande campanha aí de separação, de dar valor ao que está jogando no lixo, a gente está enterrando dinheiro e renda de muita gente. Então, estou aqui à disposição, a organização, Pimp My Carroça, o Cataqui e tantas outras soluções para a gente fazer um super cadastramento desses catadores, integrá-los com outros programas da prefeitura, dentro dessa plataforma do Cataqui, tem muito acesso das pessoas aqui,
porque ano passado, a nível nacional, indicou um crescimento de 63,9% da renda de catadores. Tem catadores que saíram em situação de rua ou puderam comprar um automóvel, por exemplo, por conta do aplicativo. Então, eu acho que é a hora desse supercadastramento e acho que com um programa efetivo, iniciando hoje, se possível, a gente sai dessa pandemia reciclando até o dobro e gerando muito mais renda para essas pessoas em vulnerabilidade social. E eu acho que a gente precisa trabalhar com todos os setores envolvidos nisso, porque é claro que a gente precisa de conscientização e sensibilização das pessoas em relação ao tanto que a gente produz de resíduo e como acha que não serve para mais nada, chama de lixo. Então, o quanto a gente produz, o que a gente faz com ele, onde a gente joga, o que acontece com ele depois que sai de dentro da casa da gente. Então, tem uma etapa de consciência, de sensibilização e sobre o papel que os catadores desempenham, né, nesse ciclo, que é fundamental. Mas, infelizmente, nem com muita conscientização as coisas funcionam minimamente como deveriam. Então, sim, muita gente já aderiu à coleta seletiva, se preocupa, se interessa pelos catadores, pelo trabalho deles, né? Estabelece até uma relação afetiva muito legal. Mas até nos lugares em que você tem uma super conscientização, um síndico engajado, você faz uma palestra para todo mundo, entrega folheto de porta em porta, quando chega aquele resíduo numa cooperativa, tem fralda suja, tem seringa, tem resto de comida. Então, a gente precisa ir além da sensibilização, quando até aqueles que já estão razoavelmente informados e conscientizados ainda fazem tanto descarte de jeito errado. Além das pessoas que honestamente querem saber, por que eu faço com isso aqui? O que eu faço com a maquiagem? E é difícil mesmo responder, porque a gente tem uma variedade de produtos gigantesca, e muitos são agregados, né, produtos combinados de várias matérias-primas, que não tem uma destinação fácil. Então, a gente precisa tornar as pessoas mais responsáveis por aquilo que elas geram e elas descartam, e, naturalmente, os fabricantes de embalagens e de produtos diversos, eles precisam ter mais a obrigação de informar as pessoas o que está contido ali, para onde aquilo deve ir, qual é o jeito certo de descartar e assumir parte dessa responsabilidade também. Então, esse seria, por exemplo, um caminho para que os catadores fossem remunerados como prestadores de serviço. Quer dizer, quem produz aquele tipo de embalagem, quem fabrica lâmpadas, quem fabrica garrafas de vidro, contratar alguém para fazer esse trabalho super capilarizado, de porta em porta, retirando um resíduo já separado como deveria, ou que as pessoas tenham que ter o trabalho, e é trabalho dela, sim, de pegar o seu resíduo e levar separado para um ponto de entrega, de coleta, porque no fim das contas a gente mistura tudo e deixa os catadores separarem, né? Ou ali na carroça, ou depois lá no ferro velho, ou mesmo numa cooperativa de catação manual. Então, todos nós precisamos ter um pouco mais de trabalho, de responsabilidade, investir mais tempo e dinheiro nisso, para que os catadores continuem fazendo o trabalho deles, mas em condições diferentes das que a gente oferece para eles hoje em dia. Achei excelente a sua ideia, viu, Soninha? Colocar nas embalagens dos produtos como essas embalagens podem ser descartadas ou retornadas para a indústria. A gente sabe que existem algumas iniciativas, mas ainda são muito incipientes. Eu mesma já fui numa fábrica de embalagens de defensivos agrícolas e eles têm esse retorno, né, dos produtores rurais, mas a gente sabe que é o mínimo ainda, né? Agora, gente, eu queria fazer um outro recorte, porque a gente sabe que dentre os vulneráveis existem os mais vulneráveis ainda, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a situação da mulher catadora, porque muitas mulheres são chefes de família, mães solteiras, né? A gente sabe que teve aí uma iniciativa da prefeitura com auxílio emergencial, porém, eu fui ler e eram apenas para aqueles que são cooperados. Como que fica a situação da mulher? Bom, como sempre, a mulher tem mais dificuldades, em geral, na sociedade, porque também ela arca
um número maior de responsabilidades. Então, não é raro você ver uma catadora puxando na carroça o material reciclável e os filhos junto, porque ela acaba tendo de responder por todas as coisas. Ela é quem tem de trazer o dinheiro para dentro de casa, ela é quem tem que sair para a rua e buscar os materiais e fazer contato com a clientela, e continua sendo ela quem tem que mandar as crianças para a escola, pôr uniforme, algumas porque são realmente o único adulto da família, né? E respondem por todo o resto da família, ou porque é assim que se entende a divisão de trabalho. É justo dizer que você também vê catadores homens levando os filhos pequenos junto, também tem isso. Mas, em geral, a gente sabe, a regra é que a casa é problema da mulher, as crianças são problema da mulher, o uniforme escolar, se está lavado, se não está, é problema da mulher. E o trabalho de catação, ele exige uma força física muito grande. A gente consegue ver isso. Olha, eu convido quem nunca puxou uma carroça, experimenta. Pega um dia uma carroça e fala assim, deixa eu te ajudar, para ver. Quando tá vazia a carroça, já é pesada, porque ela não é feita assim com alumínio leve, igual bicicleta moderna, né? É de ferro, é difícil. Eu já tentei sair com uma carroça uma vez, numa rua que você nem percebia que era ladeira, mas na hora que você tá com a carroça, você fala, meu Deus, isso aqui é subida, e não tinha quase nada dentro dela ainda. Então, além de tudo, a carroça, né, você fazer reciclagem com uma carroça, você ser catador, exige uma força física descomunal. E aí as mulheres também têm que, além de todas as outras forças, têm que desenvolver essa também para dar conta de uma tarefa tão literalmente pesada. Muito bom, concordo com o que a vereadora trouxe, faz total sentido. Queria trazer uma informação também, as mulheres catadoras são a maioria dentro das cooperativas, né? 85% dentro das cooperativas são mulheres, elas que puxam, são grandes lideranças históricas aí dos catadores e catadoras. Pelo trabalho ser mais pesado aí com as carroças, os carrinhos, acaba que nas partes centrais são mais homens, né? Alguns de idades mais avançadas, e nas periferias, como tem essa característica dela ser o chefe de família ali e levar as crianças, acaba tendo um predomínio maior. E elas são muito importantes, inclusive é legal que através do aplicativo Cata Aqui, mulheres que querem reciclar podem buscar mulheres, enfim, criar esses vínculos, e a gente tem olhado sim com essa questão, até porque a gente, enquanto organização, a gente está criando, inclusive com o IPT, um protótipo de um carrinho elétrico. Só que não é um carrinho elétrico de golfe, essas coisas construídas aí, ou modelos que tentaram trazer bicicleta como solução para São Paulo. Só que uma bicicleta carregando 500 quilos em boa parte da cidade que tem ladeiras, nem de bicicleta sozinho eu não aguento subir essas ladeiras. Então, a gente fez um processo aí de criar com catadoras, com catadores, um modelo respeitando aí o design dominante, né? Que são as carroças, para criar uma espécie de kit elétrico. Enfim, a gente faz várias propostas, tentamos acessar via decreto para ciclovias, de certa forma, poderem permitir as carroças onde um catador, uma catadora possa andar. Enfim, tem que se olhar, claro, aí por esse recorte de gênero, de idade. É um público muito diverso, vulnerável, a gente sabe. Foi super importante esse apoio que a prefeitura fez via uma bolsa auxílio para catadoras e cooperados de cooperativas habilitadas. E também demonstrou o interesse aí, está apoiando catadores autônomos, né? Fala-se em 1.400. É um número considerável, é positiva essa ação, mas não considera o contexto que a gente vive. São Paulo tem ao menos 10 mil catadores históricos, fora com o desemprego. E assim, eu estou falando baseado em dados antigos. Se a gente tem 24 mil moradores de rua, boa parte dos que estão no Cata Aqui, por exemplo, nem moradores de rua, eles têm casa e tal. Então, assim, eu estimo que são mais de 20 mil catadores autônomos aí, né? Então, eu acho que foi tímido, não estou nem questionando o valor, mas o leque, né? O alcance. Esse olhar, o alcance do programa. Enfim, eu representando aqui o Pimp My Carroça, estou aí há mais de 40 dias procurando um encaminhamento, procurando uma forma de disponibilizar banco de dados, da gente crescer junto.
Eu sei que está baseado dentro de um programa super positivo também, Reciclar para Capacitar. Eu acho que são esforços que eu estou aqui reconhecendo, mas eu acho que a gente tem que ter um alcance maior. E esse universo é informal, né? As cooperativas têm também as não habilitadas. Por exemplo, uma coisa que também é importante dizer, né? Aí as cooperativas, muitas delas são as lideranças mulheres, que por mais que elas tenham aí o privilégio dentro da categoria de ter recebido esse auxílio emergencial, talvez ela ali está cuidando ali da família, está bem. Mas a cooperativa está com as contas penduradas, está ali sem poder trabalhar. Então, acho que não teve um olhar também para as cooperativas, enquanto elas, como que elas vão se subsistir nesse tempo. E outra coisa, a cidade de São Paulo, e bem como o Brasil inteiro, nunca olhou para os ferros velhos. Tem, inclusive, uma dificuldade para eles conseguirem alvará. É toda uma dificuldade que gera, inclusive, possibilidades aí de corrupção para você tirar um alvará. Enfim, a gente tem que enxergar, a gente trabalha com a realidade. Então, nesse momento, as cooperativas estão fechadas, né? Só a mecanizada funcionando. Mas os ferros velhos, muitos funcionando clandestinamente. Não teve o poder público chegando lá para dar máscara, para dar álcool em gel, para dar algum suporte. E o que facilita, inclusive, o pagamento de preços abusivos. Nesse momento, o valor dos materiais devia estar mais alto, porque tem menos indo para reciclagem. Só que despencou o valor, porque é os únicos que estão comprando. Então, eu acho, sim, é um universo complexo. Não estou falando que não tem nenhum esforço para entender e trabalhar essa categoria, mas se eu estou aqui há 13 anos enquanto ativista nessa causa, se tem um momento onde as pessoas estão abertas, o poder público, as empresas, a população, a mudanças, é agora. Então, nessa paralisação, eu acho que faz sentido a gente estar aqui, eu estar conversando com a vereadora e estar trazendo outros players. Bom, agora eu peço licença aos convidados para chamar um rápido intervalo que a gente volta em instantes. Fique com a gente.